Artigo 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Inciso 1. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Inciso 2. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Inciso 3. Proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. A linha B. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. A linha C. Frequentação de determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Inciso 4. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Inciso 5. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Inciso 6. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. E inciso 7. Acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio. Parágrafo 1º. As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. Parágrafo 2º. Na hipótese de aplicação do inciso 1, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput e incisos do artigo 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência conforme o caso. Parágrafo 3º. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial. Parágrafo 4º. Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no caput e nos parágrafos 5º e 6º do artigo 461 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Código de Processo Civil. Artigo 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas. Inciso 1. Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Inciso 2. Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor. Inciso 3. Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Inciso 4. Determinar a separação de corpos. Inciso 5. Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga. Inciso 6. Conceder à ofendida auxílio aluguel, com valor fixado em função de sua situação de vulnerabilidade social e econômica, por período não superior a 6 meses. Artigo 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas, entre outras. Inciso 1. Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. Inciso 2. Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. Inciso 3. Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. Inciso 4. Prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos 2 e 3 deste artigo. Artigo 24. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Pena: reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Parágrafo 1º. A configuração do crime depende da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Parágrafo 2º. Na hipótese de prisão em flagrante,
Apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Artigo 25. O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. Artigo 26. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessário. Inciso 1. Requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de segurança, entre outros. Inciso 2. Fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, e adotar de imediato as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas. Inciso 3. Cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Artigo 27. Em todos os atos processuais cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no artigo 19 desta lei. Artigo 28. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de defensoria pública ou de assistência judiciária gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. Artigo 29. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. Artigo 30. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e aos adolescentes.